Mas é uma volta no tempo, né? Uma viagem no tempo. Mesmo a gente que está acostumado com Fusca, andar num Fusca dos anos 50 é sensacional, né? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo programa Carros com Alma, um canal dedicado a mostrar veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com os seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto envolve também o lançamento de um livro que em breve a gente vai falar com mais detalhes para vocês. Vamos deixar o link na descrição. E dizer que esse projeto tem o apoio da Mineral do Brasil, da Localiza, dos Relógios Rio e do governo federal. Para inaugurar o canal, nada melhor do que o carro mais emblemático da história, né? Não poderia ser diferente, nós estamos falando de um Volkswagen das primeiras gerações, seu modelo 1951. A história da Volkswagen ela é muito conhecida, né? Mas vale a pena a gente se deter um pouquinho nela para continuar a conversa, né? Então é um carro que foi concebido de uma maneira absolutamente sui generis, né? Ele não foi concebido pela iniciativa privada, como todos os outros carros. Ele foi concebido por uma decisão governamental. Então a história é a seguinte: a Alemanha, por causa da derrota da Primeira Guerra Mundial, estava muito empobrecida e os alemães tinham um déficit de motorização em relação à França, à Inglaterra e principalmente em relação aos Estados Unidos. Então, quando os nazistas subiram ao poder, qual que era uma das plataformas? Era motorizar o povo alemão. Mas, ao invés de eles irem numa indústria já estabelecida e contratar, fazer algum acordo, uma isenção de imposto, uma coisa assim, para motorizar o povo alemão, eles preferiram partir do zero. Então, eles contrataram o escritório de Ferdinand Porsche para desenhar este carro, né? E construíram uma fábrica e uma cidade ao lado da fábrica para abrigar os trabalhadores, isso tudo a partir do zero. Um plano megalomaníaco que acabou não se concretizando por causa da Segunda Guerra Mundial. Então o desenho deste carro ficou pronto em 1938, assinado por Erwin Kommenda, ele era o estilista do escritório de Ferdinand Porsche. E em 1939 estourou a Segunda Guerra e só existiram carros de pré-produção, de pré-série nesse momento. Acabou a Segunda Guerra, a Alemanha era um monte de escombros, a fábrica ficou sob domínio inglês e era uma fábrica que não tinha dono. O dono da Volkswagen, então, era o partido nazista, o partido não existia mais e ficou sob domínio inglês e a produção foi lentamente retomada sob o comando do major Ivan Hurst, a gente lê Ivan Hirst, né? Mas a pronúncia correta é Ivan Hurst, e ele foi o grande responsável pelo renascimento do Volkswagen depois da Segunda Guerra. Em 1949, a fábrica foi devolvida pelos ingleses para o governo alemão, ela foi privatizada, foi capitalizada e ficou sob direção de Heinz Nordhoff. Heinz Nordhoff foi uma das figuras mais importantes da história da Volkswagen. Se a gente pode dizer que Ferdinand Porsche foi o pai do Volkswagen, Heinz Nordhoff foi o padrinho do Volkswagen. Ele implementou uma filosofia que é responsável pelo sucesso desse carrinho no mundo inteiro. Então o que o Nordhoff fez? Ele elevou o padrão de qualidade a um nível inédito no Volkswagen, né? Então ele implantou padrões de produção, controle de qualidade, pós-venda, disponibilidade de peças, excelência na construção, coisa típica de carro de marca de prestígio. A gente tem que se situar nos anos 50, né? Nos anos 50, nos anos 60, até nos anos 70, os carros eram muito problemáticos, né? Então os carros saíam de fábrica, davam defeito, dava problema elétrico, enguiçavam, entrava água, entrava poeira, às vezes já saía enferrujado até da concessionária, né? Então era uma outra realidade, eram carros muito frágeis, muito problemáticos. E como o Volkswagen surgiu com esse padrão de qualidade, isso é que foi determinante do sucesso dele. Muitas vezes as pessoas pensam que o Volkswagen fez sucesso porque ele era muito barato, isso não é verdade. O Fusca sempre foi um carro barato, mas ele eventualmente não era o carro mais barato do mercado
E quando ele era o mais barato, ele não era muito mais barato do que os outros. Então, o determinante do sucesso dele não foi o preço, foi a qualidade. Voltando ao Heinz Nordhoff, ele então fez um programa de qualidade, implantou um programa de exportação e o Fusca chegou no Brasil oficialmente em 1950, trazido pela Brasmotor, a empresa que depois seria responsável pelos eletrodomésticos da Brastemp, né? Então a Brasmotor passou a trazer o Fusca a partir de 1950. É essa história que nós vamos contar desse carro, representante dessas primeiras séries, né? Ele tem as purezas das linhas do Erwin Comenda. Esse carro começou a ser modificado em 1952, quando ele ganhou um painel mais moderno. Em 1953 ele ganhou a janelinha oval e aí seguiu a evolução dele. Então, para falar desse carro, eu queria convidar o proprietário, meu amigo Otávio Pinto de Carvalho, figura conhecidíssima no antigo automobilismo. Bem-vindo, Otávio. Obrigado por ter trazido o carro. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Eu fico muito satisfeito que você esteja montando esse site, esse canal, né? Esse canal. É um prazer te receber. Programando um livro que tenho certeza que vai ser muito bom e eu quero ser um dos primeiros compradores. Muito obrigado. Bom, esse carro, ele é 51 e os primeiros Volkswagen que vieram da Alemanha para o Brasil vieram em 1950. Sim. A literatura é um pouco discordante, mas o que parece mais certo é que vieram 12 carros e duas Kombis. O Fusca foi trazido oficialmente a partir de 1950 e a gente tem notícia de 2 modelos 1949 no Brasil que provavelmente entraram no país de maneira extraoficial. Em 1951, a Brasmotor, que você já comentou, trouxe 30 automóveis. Só 30? Só 30. Então, esse é um dos 30 que chegaram da Alemanha aqui para o Brasil. Isso, né, Otávio? Na primeira remessa de Fusca 51. No final das contas, naquele ano foram trazidos 632 Fuscas e 363 Kombis pelo Brasmotor. Um número já mais expressivo. E venderam todos, que era uma incógnita, porque era um carro completamente diferente dos carros que nós estávamos habituados. Nós estávamos habituados com carros de motor dianteiro, americanos, grandões, e assim, não tinha nem ferramental adequado, mas a Volkswagen, como você já ressaltou aqui, ela era muito séria nesse aspecto do pós-venda, né? Do pós-venda, da montagem do carro e do pós-venda. Então, não houve nenhuma dificuldade em pós-venda. Treinou mecânicos, tinham assistência técnica para o Brasil inteiro. E eu sempre fui... Você sabe disso, que nós já tínhamos conversado. Eu sempre fui doido de ter um Fusquinha, mas dos bem antigos. Os alemães da primeira safra. Né? A primeira safra. Eu gosto de carro antigo, mas carro antigo mesmo, bem antigo. Eu não gosto de carro mais novo, não. E eu preciso dizer que na coleção do Otávio, os carros têm todas as características originais, não tem nenhuma modernização. Eu não acho graça de modernizar, não, porque eu comento que é igual, sei lá, a Ouro Preto, por exemplo, lá na igreja de São Francisco de Assis, lá fala, não, mas podia pôr uma refrigerada aqui, isso é quente, podia trocar essa porta enorme aqui. Estão falando de originalidade. Esse carro é 6 volts? 6 volts. As originalidades dele, que são difíceis de achar hoje, porque as pessoas mudam essas originalidades, ele é 6 volts, ele tem caixa seca, que a gente fala, quer dizer, todas as marchas não são sincronizadas. Então ele é um motor 1.1. Ele é um motor 1130. 1130, 1.1. 1130, né? Depois que veio o motor. E a caixa seca, ela só acopla nesse motor, né? Se você quiser colocar uma caixa sincronizada nesse motor, você tem que trocar o motor. E esse carro, então, ele já estava, eu procurando, nós sabemos da história de um outro 1950 em Belo Horizonte, mas esse carro não tinha jeito, eu tentei comprar, mas não tinha jeito, porque ele já tinha sido presente de alguém para o atual proprietário. Então o proprietário falou assim, eu não posso vender, porque foi um presente, como é que eu faço? Mas aí eu achei esse que era de uma pessoa conhecida aqui de Belo Horizonte, que tinha feito uma boa restauração no carro, mantendo o máximo possível de originalidade, mas quando eu comprei, eu então fui minuciosamente procurando o que não era original. E fui trocando. E ele tem, o 51, ele tem umas características interessantes que eu não sei se é a hora de eu mostrar. Pode, vamos mostrar, então, vamos ver. Primeira coisa,
Os frisos, todos do carro, eles têm um ressalto no meio. Ele tem um vinco, né? É um vinco aqui, porque os outros Fuscas todos é liso. São né? lisos. O friso é liso. O vinco tem no para-choque também. Não, o para-choque também é vincado aqui. É. E podia ser pintado de duas cores, vermelho ou preto. Uhum. Eu fiquei com medo de pintar de vermelho e ficar meio Chamativo. chamativo, deixei para lá. Aqui, uma coisa interessante também, que vocês podem observar, esse carro não tem para-brisa. Quebra-vento. Quebra-vento, desculpa. Não tem quebra-vento. Para-brisa tem que ter. Então, ele tem um vidro com esse formato aqui, ó, que você, caso queira ventilar o compartimento de passageiros, você pode deixar assim, ó. E entra um arzinho, né? Que é como se funcionasse como se fosse um quebra-vento. Sim. Isso também não é muito fácil de achar esse vidro, não. Os vidros todos... Security. Tem a marca Security. Sim. Todos os vidros. E essa característica aqui é do 51, né? Isso aí, pode falar o nome certo? Pode falar. É um nome não muito bonito. Esse acessório que só tira no 51, os primeiros 52 ainda saíram com isso. Devia ser sobra na fábrica. Chama gela-saco. Gela-saco. Porque é uma ventilação que você abre aqui por dentro, tem de um lado e do outro, que serve para ventilar o interior do carro. E o vento vem geralmente no meio das suas pernas. Então o apelido disso é gela-saco. Em 1952 ele ganhou o quebra-vento. Aí já acabou o gela-saco. Aqui tem umas outras coisas. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu consigo que abra. A seta desse carro, mas isso eu tenho que funcionar o carro. Isso é o que a gente chamava de bananinha, né? Bananinha, as famosas. Você vê que o carro não tem pisca aqui no paralama dianteiro, não tem pisca traseiro. Não. Se você quisesse dar seta, tinha que acionar a bananinha. Bananinha. Isso não é uma característica do Fusca, né? É uma característica de carro europeu dos inícios dos anos 50. A bananinha, né? Nós temos um amigo, posso contar uma história aqui? Claro. Nós temos um amigo que era louco atrás dessa bananinha, que é o proprietário desse 1950 que eu falei. Aí, no encontro de carros antigos, que tem uma feira de peças muito grande, nós arrumamos umas bananas ouro, pusemos dentro de uma caixinha arrumada e falando, o fulano de tal vendedor, ele tem bananinha lá. Falou, mas não é possível, então vamos lá correndo antes que ele venda. Chegou lá, o cara negociou o preço e tal, o cara falou, está pedindo muito caro e tal. Aí ele pagou, recebeu a caixa, quando ele abriu... Tinha as bananas, Ninguém mentiu, não foi propaganda enganosa. Tinha bananinha. Vamos dar uma olhada no porta-mala aqui. Outra coisa curiosa, quando o carro chegou no Brasil, é que os carros todos americanos, ou a maioria dos europeus, o motor era dianteiro. Sim. E esse o motor era traseiro, né? Tem uma história de uma senhora, uma moça que ganhou um dos primeiros, e o pai dela era um fazendeiro muito rico, comprou um carrinho desse para ela, e ela saiu pela fazenda, passeando, e o carro morreu. Aí ela veio e abriu aqui na frente para ver se tinha alguma coisa no motor, ela não entendia nada, falou, roubaram o motor. Meu Deus do céu, roubaram o motor. Aí disse que passou um senhor, está no livro do Gromov. Aí passou um senhor e viu, o que foi que houve com o carro aí? Ele falou, não roubaram o motor. Eu falei, não, percebeu, né? Preocupa não, os alemães são ótimos construtores de carro e devem ter deixado um motor reserva atrás. Aí abriram. E tinha ele realmente. Lá alguma coisinha, ele arrumou, falei, pessoal, pode seguir. Pode ir embora, depois arruma outro motor, né? Bom, aqui nós temos um acessório de época que é muito raro você achar no estado que esse está, que é uma caixa com todas as ferramentas necessárias à manutenção do carro. Essa caixa era feita pela Hatset, né? Hoje em dia tem muita réplica feita pela Empire, com uma qualidade excelente, mas o original da Hatset realmente é muito difícil de achar. Inclusive, as ferramentas, você vê que foram usadas, né? Foram usadas, estão gastas, mas ela está completinha, né? E esse cadeado, Otávio? O que é isso aí? Esse cadeado aqui é o seguinte. Após a Segunda Guerra, na Alemanha,
existia uma carência total de vários tudo, itens. né? E aí o pneu era uma coisa rara de você conseguir. Então roubava-se muito pneu naquela época. Então a Volkswagen tinha um acessório também que era um cadeado que você prendia o sobressalente na carroceria do carro. Para ninguém roubar seu Ninguém step. roubar, né? E esse tanque com essa bocona aqui? Nessa época era essa boca grande. Eram 10. Interessante que no Fusca Nacional a boca é do lado de lá. Né? E esse carro não tem marcador de combustível. Então, como é que se fazia na época? Quando começava a faltar combustível, você tem uma possibilidade de abrir uma espécie de uma torneirinha lá na parede de fogo interna que dá mais 5 litros de combustível. Uns 50 então, quilômetros. Você chegar em algum lugar, em algum posto, socorro, né? Mas como não tinha marcador, o que as concessionárias faziam? Faziam essa régua. Essa aqui é uma concessionária francesa, uma Zuin, né? E você então mergulha dentro do tanque. Saber o tanto de gasolina depois que você tem. tira e vê aqui onde que matou. Aqui, ó. Esse aqui já está com mais de 15 litros. Então, além dos 15 litros, ele dá a informação que você pode rodar 195 quilômetros com ele. Muito interessante, É né? interessante. Pra que marcador de gasolina? Né? Para cada de gasolina. É igual freio. Para que carro tem freio? Pra que freio? É para acelerar. Umas coisas assim, né? Muito bacana. Otávio, esse Fusca, ele é muito diferente dos Fuscas nacionais, né? Vamos dar uma olhada no interior dele? Perfeito. Para você explicar pra gente quais são as principais diferenças, né? Começando pelo painel, né? O painel é muito curioso porque ele tem... Vou tirar esse aparelho aqui. Ele tem 2 porta-luvas e os instrumentos são centrados aqui no meio, né? Aqui, por incrível que pareça, é um cinzeiro, né? Aqui é o botão de arranque. O volante não tem nenhum escudo aqui dentro, é liso. E o botãozinho da alavanca tem a marca Volkswagen dentro. Uma curiosidade, se alguém não souber, é esse pedal de acelerador, que ele é uma rodinha. Ele não é, na verdade, uma placa de metal que abaixa, é uma rodinha. O que mais que nós temos aqui? O que a gente tinha no Brasil é que os estofamentos eram de plástico, né? Eram um padrão de acabamento. Esse aqui é de tecido, que tem um azar de sujar também e de ser difícil de limpar, mas que eles brincavam que chamavam de pijaminha. Pijaminha. É o pijaminha, né? Aqui um acessório também, que é o kit de primeiros socorros. Né? E num reconhecimento meio tácito da falta de espaço do Fusca, a Volkswagen mandou fazer um conjunto de mala próprio para... Aqui atrás, não sei se vai ser possível filmar, nós temos 2 malas que cabem certinho no que aqui no Brasil ficou com o nome de chiqueirinho, né? Era danado para menina andar aí, na época que ninguém preocupava muito com segurança, né? Os meninos andavam aí atrás. Então tem um conjunto de malas, deixa eu ver se isso aqui abaixa. Interessantíssimo. Aí são os lugares que eu não fui. E temos também, a original, são essas 2 almofadas redondas, que na verdade são para descanso de braços, né, de quem ia aí atrás. A bateria fica aqui. E essa bateria tem o adesivo da Bosch, que é a marca da bateria que vinha do carro. Vamos dar uma olhada no motor dele? Vamos ver. Desculpa. Otávio, então, igual a gente estava falando, esse motor é o 1100, né? 1100. Vamos dar uma olhada no 1130 com todos os seus 25 cavalos? Você filmou a janelinha? Essa janelinha partida é típica dos Fuscas dos primeiros anos. Depois ela passa a ser uma oval pequena e depois ficou
a janela maior do tradicional. Vale até a pena falar uma coisa, que essa janela nos Estados Unidos é chamada de split window, né? Janela partida, uma janela dividida. Na Alemanha, esses Fuscas são chamados de Brezel. Brezel é o nome daquele salgado que tem na Hofbrau, um pão em forma de 8, né? E Brezel era o sinal que os monges de Munique faziam para rezar. Então o Fusca na Alemanha chamam Brezel por causa desse salgado lá das cervejarias de Munique, né? Depois ele passou a chamar Zwitter, mas aí ele já tinha o friso nos vidros, na janelinha. Mas vamos mostrar o motor, Otávio? Lembrar que a manivela de abrir a tampa do motor, ela é virada para cima. O que é uma coisa um pouquinho ilógica, porque você muitas vezes pode bater a sua mão na placa. Ainda mais que a placa alemã costuma ser maior. Já começa chamando a atenção pelo filtro de ar. O filtro de ar é completamente diferente, né? É um filtro de ar que não tem jeito de limpar. Ele não abre, né? Ele não abre, não tem jeito. Eu estive pensando, como eu não ando muito nesse carro, mas pensando em jogar algum detergente aí dentro, balançar e limpar. Mas esse motor está muito original. Como é que chama isso aqui? O regulador de voltagem é esse que tem esse desenho de cruz em cima. A bobina escrito Porsche. Esse parafusão aqui é típico do 1100. Típico do 1100. Esse você podia ter dois tipos de cabos de vela e fiação. Ou esse cabo colorido, ou preto. O preto também está certo. O preto também está certo. Também está certo. É porque nenhuma das duas fábricas aguentava fazer na quantidade que a Volkswagen precisava. Então ela precisava de 2 fornecedores, né? Esse carro tem uma curiosidade também, que ele pode ser ligado com alavanca. Com a manivela? Desculpe, com a manivela. Que tem esse apoio aqui no para-choque, entra aqui, aqui tem uma portinha que você abre, então sai direto no parafuso, que tem um encaixe próprio. Eu nunca tentei dar marcha, eu tenho medo. De bateria, ninguém. Não ficava. Parava. Porque num país muito frio, às vezes. 6 volts? 6 volts era difícil. Complicado. O difícil é ter essa peça aqui. Porque isso aqui você pode furar, né? E esse parafuso também já pode trocar. Agora, essa pecinha aqui. E essa aqui? É difícil. Essa é. Essa peça eu achei na Noruega. Noruega? Tem um cara lá que fabrica essas pecinhas. A outra curiosidade é que é um cano de descarga só. O Fusca depois tinha 2, né? Esse é só um, né? Otávio, essas lanterninhas, elas são só a luz de posição, certo? O freio ficava aqui na luz da placa. Na luz da placa. É isso? E a seta, como a gente falou... A seta é lá na coluna, né? Vamos dar uma volta nele? Uai, se ele andar, vamos. Vamos dar uma volta. Pode dar, Marcos. Pode dar. Passou. Pode ir. Mas é uma volta no tempo, né? Uma viagem no tempo. Mesmo a gente que está acostumado com Fusca, andar num Fusca dos anos 50 é sensacional, né? Segunda. O motorzinho, ele é fraco, ele exige... Enquanto vocês se divertem com essas belas imagens do Fusca 1951 na cor Dove Blue do Dr. Otávio, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Você já pensou em poder alugar um carro sem precisar passar pelo balcão, sem precisar falar com ninguém? Você chega na agência, destrava o carro pelo seu celular e sai dirigindo? Localiza Fest te oferece essa comodidade. Essa dupla embreagem no trânsito é uma beleza, né? Você nota muita diferença do 1100 para o 1200? Nota. 1200 já foi bem mais evoluído. Já foi, né? Foi uma coisa melhor. Imagina você cruzar a Alemanha num carro desse. Enquanto a gente passeia no Fusca 1951 do Otávio, é bom lembrar que
todas as marchas são sem sincronização. Vocês não confundam com as primeiras caixas de marcha dos primeiros 1200, que só a primeira era seca. Depois, todas passaram a ser sincronizadas. Nesse modelo, não. Todas as marchas são secas e precisam de dupla embreagem. Esse, então, foi o primeiro capítulo de Carros com Alma. Agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados para os próximos. Daqui a pouco vem mais novidade por aí. Valeu e até a próxima.